O Panorama TVC está de volta e o assunto agora é o SEMAI. No dia 24 próximo, a autarquia vai completar 24 anos de fundação e atualmente é a responsável por obras que têm dificultado um pouco a vida de quem precisa passar ali pela Avenida Filadélfio Gouveia Neto. E quem conversa com a gente, nos dá mais detalhes sobre essa obra e a respeito da atuação do SEMAI é o advogado Estevão Pietro, que é chefe de gabinete da autarquia. Boa tarde, Estevão. E eu já começo te perguntando que essa semana o SEMAI deu início à quinta fase da obra de infraestrutura que interdita ali a avenida já tem um bom tempo. O que é exatamente essa obra, para quem ainda não sabe, e qual que é o objetivo dela, Estevão? Perfeito. Uma ótima tarde. Aproveito também para cumprimentar todos os telespectadores e ouvintes. Olha, ali o que nós estamos fazendo é uma atualização quanto à substituição dos ramais de água e esgoto. Teve uma obra finalizada em 2020 que ia até a Rua São Paulo, agora então nós estamos fazendo entre a Rua São Paulo até a Rua Doutor Assis Brasil. Temos ali então, portanto, como muito bem já dito, o final da quinta fase. Já vamos iniciar a penúltima fase. Na verdade, seria a última fase, porque a sétima etapa já é todo o recapeamento daquilo que foi feito. Então, se trata de uma obra necessária por conta de uma atualização. Até aproveito para agradecer tanto a Secretaria de Trânsito, que nos auxiliou e muito ali, dentro da medida do possível. Claro que gera algum transtorno, mas a ideia é fazer ali as operações, as interdições, o mínimo possível, somente para que nós pudéssemos exercer esse serviço o quanto antes. Sim, você disse então que deve ter início a penúltima fase, então, dessas obras, né? Exato. Qual que é o prazo para a conclusão desse quinto trecho que é ali entre as ruas Alberto Sufredini e São Paulo? Perfeito. Já agora, nas próximas semanas, já entra a finalização para o início da sexta etapa. Então, nos próximos meses, nós iremos findar como um todo, incluindo todo o recapeamento. E vai ter novas interdições? Até onde que vai avançar, E Estevão? isso, nós teremos então até a sexta etapa. Na sexta etapa teremos uma nova interdição, isso tudo alinhado com o trânsito, tá? Porque se necessário for algumas alterações no próprio sistema ali viário, nós precisamos realizar, mas de qualquer maneira, nos próximos meses, iremos findar isso. A gente está vendo aí imagens dessa obra, é uma obra muito grande, né? E o pessoal, principalmente nos horários de pico, tem reclamado um pouquinho. O que vocês têm feito para tentar organizar ali o tanto que dá, né, Estevão? Exato, porque na verdade o que acontece, como nós temos que fazer essa atualização tanto dos ramais de água e esgoto, quando eu vou tratar de esgoto, ele tem essa dificuldade porque seja pelo diâmetro, seja por conta dos equipamentos, eu já preciso fazer uma interdição total da via. Então, justamente em razão disso que acabam tendo esses percalços ali na via, mas, de novo, graças ali, tanto à Secretaria de Trânsito quanto à própria Diretoria de Obras e Planejamento do SEMAI, a gente tenta minimizar o máximo possível e dentro do possível para os munícipes. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar essa entrevista e você me disse que a obra começou em novembro, então a gente já vai aí para quase um ano, né? Exatamente. Tem um prazo para finalizar tudo? E, olha, nos próximos meses já findaremos, porque, de fato, como ela iniciou em novembro do ano passado, tivemos também os períodos de chuva, então isso acabou acentuando dentro ali do cronograma, mas, de fato, agora, nos próximos meses, os munícipes podem ter a certeza que finalizaremos. E a gente teve um inverno um pouco atípico aqui em Rio Preto, teve chuva, né? Isso tudo atrasa, né? Exatamente, tanto que a gente teve essas considerações, esses apontamentos, fizemos esses levantamentos, porque se fizemos um comparativo com o ano passado, de fato, o nível de chuva já foi acima do esperado. Tá. E você vê qual que é o investimento que o SEMAI está fazendo nessa intervenção total? Olha, o investimento inicial, aproximadamente 6 milhões, foi 5,9 milhões. E já que a gente está falando de valor, você sabe dizer quanto que o SEMAI vai investir nesse ano, já investiu e ainda vai investir até o fim do ano em obras de infraestrutura? Exato. Na verdade, o que acontece? Nós temos várias obras, as mais significativas. Uma já está em operação, que é a ligada ao Porto de Areia, que são as atualizações necessárias quanto elevatórias que possuímos, e outra é uma reforma da estação de tratamento de esgoto. Então, ali no Porto de Areia já é em torno mais ou menos de 11 milhões de reais, e na estação de tratamento de esgoto já são mais em torno de 30 milhões. É um investimento alto, por isso que é necessário fazer, mas para sempre condicionarmos, temos a necessidade de fazer esses investimentos para nos mantermos dentro de uma referência do saneamento básico, não só do estado de São Paulo, como no Brasil. Sim, já que o SEMAI vai fazer aí quase meio século, né? Não são meio século não, um quarto, né? Um quarto de século. E
essas infraestruturas vão sendo desgastadas pelo tempo, não é mesmo? Exatamente. A gente vê, além do desgaste natural do tempo, também a tecnologia. Nós queremos ou não, Sim. hoje a atualização ela é muito mais ampla, então nós temos ali outros componentes, a ideia de utilização de outros materiais que nos levam à medida dentro do possível para sempre fazer essas atualizações. Uhum. E nesse sentido, vocês têm alguma outra grande intervenção programada que vai requerer interdição de via ou de fluxo aí para esse ano ainda, ou essa deve ser a última? Essa, sem dúvida nenhuma, é a mais significativa. Sempre o SEMAI faz não só ali os reparos, mas também os reparos quando necessário, mas também os preditivos, na ideia de prevenção, preventivos também. Mas dessa extensão mais significativo, ligado também ao tudo que estava em torno dessa obra, não. Essa é a que temos aí até o final do ano, que vai trazer ali ainda um pouco de impacto aos munícipes. Ah, joia. E a gente está falando em grandes investimentos, existia, né, um empréstimo programado para a captação de água do Rio Grande, mas hoje, no aniversário do SEMAI, o prefeito comunicou que esse empréstimo foi cancelado. Eu queria que você desse mais detalhes sobre essa questão, Estê. Perfeito. O prefeito então fez esse anúncio oficial hoje, ali na cerimônia dos 24 anos do SEMAI, e o que ele disse foi que então já tem as tratativas formais, dando aso à intenção da prefeitura, porque de fato esse é um investimento, esse financiamento seria contraído pelo município, a autarquia não tem condições para isso, jurídicas. Então seria contraído pelo município para a realização dessa obra. Então, ao que tudo indica, o prefeito já fez essa manifestação à Caixa Econômica Federal de que ia fazer uma rescisão amigável, então iniciou as tratativas para que então, justamente como não teve digamos, nenhuma obrigação não cumprida no contrato, uma vez que o primeiro desembolso poderia ser feito até o final desse ano, e isto não ocorreu, então as ideias de uma tratativa de uma resolução amigável desse contrato, para ir a não Sim. imposição de multas. Essa obra de captação de água no Rio Grande, ela é avaliada em mais de R$ 1 bilhão. E ela vai ser feita, e se ela for ser feita, existe a possibilidade dela ser feita dentro do programa de parceria público-privada aprovado essa semana aqui na Câmara, semana passada. Sim, isso. Na verdade, o que acontece. Esse estudo, que todo já existe um estudo elaborado quanto à obra em si do Rio Grande. Ele precisa de adequações, mas quanto à viabilidade da sua execução, isso nunca foi deixado de lado, muito pelo contrário, sim, desde o primeiro momento, tanto o prefeito quanto o superintendente realizam estudos para fazer a respeito da fidedignidade da execução dessa obra e, em paralelo, como executá-la, seja, por exemplo, com uma outra espécie de financiamento, e assim como muito bem dito, em razão da aprovação, então tendo já a vigência de uma lei municipal que traz uma maior garantia, seja para o município, seja para a iniciativa privada, a possibilidade dessa execução via uma parceria público-privada. Sim. Outra coisa que o prefeito deixou claro hoje é que o SEMAI não será privatizado. De qualquer forma, eu acredito que a preocupação de todos os contribuintes é que, sendo por empréstimo ou por uma parceria público-privada, é de que isso impacte nas taxas. Como é que vocês analisam isso, Esteva? Se for feita essa obra por meio de uma parceria público-privada, como é que a gente sente isso? Excelente, olha, essa é uma preocupação sempre muito premente, muito expressada, tanto pelo prefeito quanto superintendente. Primeiro, para deixar muito claro, não há qualquer sinônimo, qualquer proximidade entre parcerias público-privadas e privatização. A gente nunca está falando da ideia da competência daquele determinado serviço público passar para um ente privado. Então, isso sempre foi muito claro, mas e aí a segunda preocupação, algo sempre muito debatido e tido ali como uma bandeira, é a ideia daquilo que a gente chama de modicidade tarifária. Então, sempre os estudos foram ligados a isso. Então, por isso que o prefeito sempre sinalizou num primeiro momento, assim como o superintendente, e os estudos estão levando a esse sentido, de que a parceria público-privada poderia trazer essa ideia do menor impacto quanto à tarifa, sem dúvida nenhuma. Tanto que nós já temos tarifas muito reduzidas. Se colocarmos dentro de um comparativo entre os municípios acima de 200 mil habitantes, nós possuímos uma das menores tarifas do país. Nós ainda trabalhamos com dois tipos de tarifa social. Temos aquela obrigatória do âmbito nacional, mas também trabalhamos com uma tarifa social própria. Então é algo também muito peculiar e quase que inédito. Tá, e já que a gente está falando de abastecimento, Estevam, geralmente nos períodos de estiagem, nós estamos enfrentando um período de Uhum. estiagem normal do inverno,
existe aí uma previsão de racionamento, às vezes em alguns lugares. Como a gente teve um inverno, como eu já disse, um pouco atípico, teve Uhum. chuva, qual que é a situação atual do SEMAI? Existe alguma previsão de racionamento ou está tudo bem, a gente vai esperar chegar as chuvas aí, que elas cheguem, né, no fim de Sim, setembro? olha, oficialmente nenhuma previsão de racionamento. Nós estamos fazendo um acompanhamento muito constante e próximo a essa questão, tanto que criamos um comitê de acompanhamento. As reuniões são semanais justamente para tratar, porque como esses dados são dinâmicos e a ideia é sempre de prevenção ligada a uma ação, nós temos esse acompanhamento, mas nesse momento, de forma oficial, não há nenhuma ação ligada a racionamento. Tá. Nessa semana o Lagoão da Represa ele amanheceu com a água esverdeada e parece, hoje eu estava vendo algumas imagens, o Lago 2 também tá nesse tom. O que que aconteceu, vocês sabem dizer? Isso interfere de alguma forma tem algum prejuízo para a captação e abastecimento de água? E quais as providências que vocês estão tomando aí? Isso, não, olha, na verdade o que acontece, isso se trata de um fenômeno natural, advindo ali pela formação das algas, também ligado à temperatura. Assim que foi constatado que foi no Lago 1, nós fizemos já a suspensão da captação, temos também ali acompanhando o Lago 2, então de qualquer maneira já fizemos a suspensão das captações, deixando exclusivamente o Lago 3. Então estamos fazendo todo esse acompanhamento, também em parceria com os outros órgãos, para fazendo todas as medidas necessárias. Então, mas de novo, não traz nada nocivo ou qualquer prejuízo ao consumo da água. Nesses casos, o que que o SEMAI faz para tentar amenizar ali Ele a faz todo o situação? acompanhamento, nós fazemos toda a parte de amostragens e também ligados a toda a qualidade da água. A despeito, por exemplo, desse evento, mas isso chama atenção, mas nós somos obrigados a fazer quanto à ideia de creditação, nós temos que fazer testes diários, isso às vezes 2 vezes ao dia, e depois outros com uma periodicidade maior, por exemplo, semestrais, para de fato ter a ideia da qualidade da água. Então isso é feito com muito afinco, com muito cuidado. A verdade é que o SEMAI tem uma grande credibilidade, né, entre os riopretenses. A gente sabe, você mesmo trouxe aqui dados, que nós temos uma tarifa, uma das menores tarifas do estado, com um serviço de qualidade, que já foi premiado várias vezes. Enfim, o SEMAI está completando 24 anos nesse lugar, né, de destaque no Brasil inteiro. Vocês têm algum projeto ou plano futuro para melhorar esse ranking, para manter? Quais são os projetos para os próximos 25 anos? Sem dúvida, olha, o SEMAI, ele é uma autarquia e eu sempre brinco e vejo isso porque eu acho que, assim, já ouvi 2 ou 3 dezenas de pessoas se dizendo o pai ou a mãe do SEMAI, porque de fato é esse sentimento que ele provoca, no munícipe, em todos aqui de São José do Rio Preto, porque de fato é algo, assim, extremamente significativo. Há anos que ele se desponta no Instituto Trata Brasil, que eu acho que é um instituto de alta fidedignidade, tanto, por exemplo, esse ano, com relação aos dados apresentados no ano de 2023, nós estamos no 4º lugar no país, e isso tudo se dá em grande parte, acho que é uma gestão ligada sempre a uma preocupação no futuro. Internamente, por exemplo, estamos fazendo estudos, a preocupação do Plano Municipal de Saneamento é sempre ligada a uma preocupação de São José do Rio Preto, não de hoje, mas de 2070. Então, a gente tem sempre essa preocupação ligada ao município já de 1 milhão de habitantes. Então, temos essa preocupação. E a segunda, que eu acho que é a mais expressiva, ou uma das mais expressivas, são justamente a razão dos servidores públicos. Eles, sem dúvida, são ali que merecem o grande destaque, que estão sempre ali com afinco, com dedicação. Então, justamente quando nós temos esses dois componentes, fica um trabalho que nós temos que, então, justamente apenas tentar direcionar na medida do possível, ter essa escuta ativa e tratar dentro da ideia dessas contratações que possam nos levar justamente para a continuidade ou, se não, para avançar ainda mais nessas qualidades e chegar aí no topo, algo que não está longe. Ah, joia, muito obrigada, Steve, pela sua participação aqui, por vocês sempre estarem muito disponíveis para a gente. Se você quiser dar mais algum recado, tem o espaço aberto. Agradeço sempre o convite, estamos sempre à disposição. Aproveito para agradecer sempre esse espaço da TV Câmara, o SEMAI, sempre estará de portas abertas e ficamos à disposição de toda a população. Joia, muito obrigada.